Devo confessar para vocês que eu pequei contra a minha mãe. Eu me converti aos 16 anos de idade, tinha 16 anos. Me converti, entendi várias coisas erradas, né? E aí eu achei que a minha mãe estava errada no que eu fiz, né? Falei, não, eu estou certo. Minha mãe nunca olhava para o alto, nunca olhava. E ela tinha uma imagem de santa, bem assim no alto da estante, escondidinha, né? Adivinha o que eu fiz? Sem ela saber, eu peguei a santa e joguei no lixo. Pra que fiz isso, né? 16 anos, levar uma surra de cinta, ainda bem que eu corria, ó. Dei fora, né? Naquele dia, ela olhou e perguntou, cadê a minha santa? Falei, então, mãe, ela se movimentou e caiu. Caiu nada, né? Joguei fora. Aí lá vai eu atrás da santa. Ainda bem que a coleta não tinha passado. Não, já era, ia levar uma surra. É um desrespeito com a mãe, desrespeito com a crença, com o que ela acreditava, né? Isso é um caminho para a gente afastar as pessoas de nós. Não se faz isso, não se tem esse desrespeito. Eu contei essa história justamente para a gente começar a discutir o tema que nós estamos trabalhando. Nós vamos trabalhar hoje a integridade no oculto, né? Ou seja, a integridade quando estamos escondidos, quando a gente acha que ninguém está olhando, não é no culto também, mas integridade quando ninguém está olhando. Nós estamos tratando ao longo desse ano sobre nosso caráter cristão, nosso comportamento enquanto discípulos de Cristo. Quando a mãe nem está olhando, né? O que você está fazendo? Jogando a santa fora? Faz isso não, vai dar confusão. Mas está chamando atenção para o nosso comportamento. O Augusto está com um projeto bacana para a igreja e para futuros presbíteros e diáconos. Então, esses temas vêm sendo trabalhados para que nós possamos construir ou reconstruir o nosso caráter enquanto discípulos de Cristo, e já olhando para frente, olhando irmãos que vão poder no futuro servir como presbíteros, servir como diáconos, mas principalmente olhando para dentro de nós, para o meu caráter. Nós temos um tema anual que é enraizados, né, em Cristo, raízes profundas em Cristo. Então nós precisamos criar raízes em Jesus, em Cristo. Eu vou pedir para os irmãos, por favor, abrir no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 9. Provérbios, capítulo 10, no versículo 9, por favor. Livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 9. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. É isso. Quem anda com integridade, anda com segurança, com tranquilidade, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A Letícia falhou no teste. A Letícia tinha 2 para 3 anos, ela falhou no teste. Eu expus ela uma tentação e ela falhou. Natan, vou pedir a ajuda do Natan. Veja se vocês conseguem olhar esse teste, por favor. Ó, o que é isso? Tá, então vamos combinar uma coisa? Papai vai deixar aqui, vai ali fora estender uma roupa e já volto. Não pode comer antes, tá bom? Segura pro pai, não pode comer antes, combinado? Então tá, segura, não pode comer. Acho que não deu 20 segundos, né? Já falhou. Já falhou. Já foi o chocolate. Daqui a pouquinho ela vai colocar os pés em cima da mesa também, tão folgada que ela estava. Obrigado, Natan. Ah lá, já foi, né? Já foi. Tranquila, né? Mas também expus ela uma tentação que nem eu resisto. Em casa eu sou conhecido como o monstro do chocolate. Deixou a chocolate bobeira, já era. Eu sei que eu não devo, mas esses dias eu detonei 2 caixas de chocolate em 2 dias. É terrível. Sofia um dia colocou um cartazinho bem perto da geladeira. Papai, por favor, não coma meu chocolate. Agora eu não faço mais, já me arrependi, tá? Eu estou tentando andar com integridade sem comer chocolate escondido. Mas é isso. É claro, Letícia, é só para chamar a atenção de vocês, todo mundo ficar acordado, nem não dormir, a gente tem 40 minutos para conversar.
Mas o que eu faço quando eu acho que ninguém está olhando? Quando parece que eu estou escondido, não tem ninguém. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou me comportando? O Augusto falou hoje aqui, né, durante a aula dominical, como é que é meu comportamento depois que eu saio da reunião? A reunião vai no máximo, né? A gente fica aqui conversando, máximo até meio-dia. Mas como é que é até domingo que vem? Então precisamos trabalhar o nosso comportamento como discípulos, trabalhar nossa essência, nossa integridade enquanto cristãos. Como é que eu estou me comportando quando ninguém está olhando? O livro de Provérbios, a partir do capítulo 10, tem essa seção em diante que nos chama a atenção, contrasta o comportamento do ímpio e o comportamento do justo. Como é que o ímpio se comporta? Como é que o justo se comporta? Qual é a recompensa do ímpio? Qual é a recompensa do justo, aquele que anda com integridade? Eu quero lhes provocar para esse tema, para que a gente não olhe para o outro, mas que a gente tenha coragem de se olhar no espelho e voltar como discípulos de Cristo. O tema está intimamente ligado ao nosso caráter, à nossa essência, à nossa natureza pós-batismo. Quem foi batizado já sepultou o velho homem. Então, como é que eu estou me comportando depois? Eu preciso sentar aos pés de Jesus. Nos provoca a criar raízes profundas em Jesus. Lembra, eu vou ler e aí digo a referência. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria, porém, estava ocupada, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã, tenha me deixado sozinha com o serviço, diz-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E aí a irmã escolheu a melhor parte. Jesus vai dizer, ela escolheu a melhor parte. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos sentar aos pés de Jesus, ouvir-lhe as palavras e seguir após ele. Deixar o nosso pecado de lado, tomar a cruz e ir após Jesus. Jesus colocou um madeiro nas costas, atravessou a cidade, quem via Jesus atravessando já sabia, esse homem vai ser crucificado. Aí Jesus vai dizer, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, tome o seu madeiro e siga-me. Então nós imaginamos alguém coloca o madeiro sobre si e vai atravessar aqui. A gente olha e fala, esse daí está morto. É isso. Nós temos que morrer para o nosso eu e deixar um novo discípulo, deixar uma nova criatura reviver. Se nós tomarmos a nossa cruz e seguir após Jesus, certeza que a nossa velha natureza vai morrer. E é isso que nós temos que fazer. A integridade não é só um comportamento externo, só aquela fachada, aquela aparência, né? Aquele jeito, não, esse daí parece uma boa pessoa. Integridade trata-se também do quando ninguém está olhando. Não é só essa fachada aqui no culto, fala com todo mundo, abraça, né? Traz todo mundo para perto. Como é que eu sou lá fora? Como é que é o meu comportamento no culto quando ninguém está olhando? Mas também a segurança, a certeza de que o nosso comportamento no domingo e fora tem sido de acordo. Aí nós estamos tranquilos diante de Deus. Nós não vamos ser expostos. O ímpio vai ser exposto. Seus pecados vão ser, mais cedo ou mais tarde, vão aparecer. Então, de novo, eu quero nos provocar. Primeiro, provocar a mim, a andar com integridade, a andar sem medo de ser descoberto. Eu vou falar baixinho, senão os ministros do STF podem ouvir aí eu estou enrolado. Ponto de corte, corta isso daí, tá, gente? Mas a gente está vendo aí o chamado escândalo do Banco Master. Tanta gente envolvida e vai puxando, vai aparecendo mais gente. É político, é ministros, não estou falando STF, tá? Os ministros do STF, tudo enrolados nesse escândalo, né? O pecado é assim. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Não tem jeito. O pecado vai ser escancarado. Então nós temos que andar com essa integridade. Então eu queria dizer, primeiro, a integridade produz uma consciência leve, uma consciência tranquila.
No meio policial, a gente vai dizer que é a certeza de que ninguém vai arrebentar minha porta e me pegar enquanto eu estou dormindo, né? É assim que acontece. Tem uma operação de madrugada, 6 horas da manhã, não vão bater a sua porta, não. Vão arrombar aquela fumaça, aquela luz danada, vão me catar e me levar. Então, quem anda em integridade tem essa certeza de que eu estou com a consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus. Integridade produz consciência leve, consciência tranquila diante dos homens e diante de Deus. Quem usa máscara, mais cedo ou mais tarde vai cair. Então nós precisamos trabalhar a nossa integridade, o nosso caráter como cristão. Nós precisamos ser o mesmo na reunião da igreja e fora também, no lar, no trabalho e na escola. É a paz, a tranquilidade de um caminho reto. Lembra, o texto lá de Lucas 12, 2-3 vai dizer: nada está oculto que não venha a ser revelado. Nada está oculto que não venha a ser revelado. E aí diz, não, mas eu sou forte, né? Eu não vou cair nessa. Quem está de pé, cuidado para que não caia. É por isso que sentar aos pés de Jesus, ouvir Cristo falando e praticar. Não adianta, muita gente ouviu Jesus falando, diz que não entende, mas esse cara aí está falando coisa bonita, deve ser legal para alguém, sai. Mas nós não, os interessados, vão voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero entender mais, eu quero ter o caráter transformado. E aí nós vamos sentar aos pés de Jesus, vamos ouvir e vamos após ele. Eu pedi autorização para o Dario, tá? Mas eu vou dedurar o Dario. Vou dedurar porque foi um bom exemplo. O Dario tem um caminhãozinho, ele estacionou e ele foi dar ré. É meio barbeiro, né? Foi dar ré e encostou numa Porsche, né? Um Mustang. Falei, rapaz, a Ana Paula estava junto. A Ana Paula estava direcionando o estacionamento. Aí deu ruim, né? Brincadeira, gente. Mas ele foi estacionar, encostou num carro. Aí eu falei, eita, encostou no carro. Não tinha ninguém. O proprietário não estava, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha ninguém. Mas adivinha quem estava olhando? O Senhor estava olhando. O Dario poderia ter ido embora, poderia ter dito, ninguém viu, está tudo certo. Mas ele inventou de deixar um bilhetinho lá, dizer, olha, meu nome é o Dario, me perdoe, eu encostei no seu carro, está aqui meu telefone, pode me ligar e falar comigo, vamos resolver. O cara resolveu, fez o orçamento, deu 100 mil. Brincadeira, deu um pouco menos, né? Acho que 90 mil ou 20 mil a menos. É custo, 10 mil, 20 mil. O Dario falou, opa, não consigo pagar, posso fazer um orçamento? Aí foi, fez um orçamento, saiu mais barato, saiu 12 mil. Ali, estou enrolado, é 12 conto para pagar. Posso parcelar? O cara falou, pode parcelar, não tem problema. O Dario parcelou e está pagando. Então, vocês verem ele meio acabado, assim, magrinha, que ele está reduzindo a comida, dá para poder pagar. Mas não tinha ninguém olhando, gente. E olha só como são as coisas. O Dario foi falar de Cristo para esse homem, e esse homem estava estudando com Luiz, com o irmão Luiz. Imagine uma situação em que se descobre que o Dario diz que é um discípulo de Cristo e encontra esse homem aqui estudando com Luiz. Puxa, que vergonha, né? Mas não, integridade, caráter, né? E eu falei, Dario, eu vou compartilhar que seu exemplo é um baita de um exemplo para mim e para os irmãos. Preciso compartilhar. É isso que precisamos fazer. Ninguém está olhando, mas Jesus está olhando, Deus está vendo. Vamos agir com integridade, vamos agir como discípulos de Cristo, fazendo o que é certo, mesmo quando achamos que a mãe não está olhando, né? Ih, minha mãe não está olhando, vou derrubar a santa. Dançou, descobriu. Não dá. O pecado, uma hora, vai nos envergonhar. Segunda ideia, a integridade protege o nosso futuro. Vocês estão em Provérbios? Olha aí, Provérbios 15, 3. Provérbios, capítulo 15, no versículo 3. Diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não é para botar medo em ninguém, mas é para botar medo sim. Para que a gente tema o Senhor, respeite, entenda quem é Deus e a gente possa agir com integridade, agir de forma certa. Mas é para ter medo, gente. Que se eu não abandonar o pecado, esse pecado vai me levar para o inferno. Esse pecado vai me arrastar. Se eu vivo uma vida dupla, mais cedo ou mais tarde, isso é uma bomba, isso vai estourar. Então eu tenho que largar o pecado enquanto é tempo. E aí eu quero fazer uma suposição, né? Imagine no juízo final, e Cristo diz,
Todos presentes, Valmir presente, Atanael, fulano, todo mundo presente. Tudo certo? Tudo certo. Todo mundo pronto para entrar no céu? Todo mundo pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o histórico do seu celular, vamos espelhar aqui no telão para a gente assistir como é que foi. As mulheres não tem problema, você vai ter carrinho da Shopee. Está resolvido, né? Mas imagine essa situação, imagine se Jesus disser, deixa eu olhar o histórico do seu celular. Deixa eu ver o que você está assistindo. Então nós precisamos tomar cuidado. E aí eu já volto aqui no texto, eu não lembro se eu falei a referência à passagem anterior. Se eu não falei, depois vocês me cobram, tá? Eu vou tentar lembrar de dizer essa outra referência para vocês. O texto vai dizer exatamente isso. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Como é que está o histórico do meu celular, né? Ah, não, tem a aba anônima. Imagine que Jesus não exige a aba anônima, né? Vai expor ali. Claro, Jesus não vai fazer juízo final, Deus não vai nos escandalizar, nos envergonhar. Afinal, o sacrifício de Cristo já nos perdoa todos os pecados. Vai arrependimento e voltar para Cristo e está tudo resolvido. Mas imagine uma situação dessa, né? Imagine fazermos me fugiu a palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, uma retrospectiva, não era bem isso, mas uma análise profunda, né? Uma auditoria. Vamos fazer uma auditoria. Então precisamos pensar em voltar a Cristo. E aí eu vou pedir licença para os irmãos, que eu quero nos chamar a atenção para alguns aspectos. Eu acho que tem poucas crianças aqui, a maioria foi para o cultinho. Foi para o cultinho? Cadê? Felipe não está aqui, eu vou chamar a criança para o cultinho, né? Não foi. Tá, então eu vou tomar cuidado aqui com o que eu vou dizer. Mas olha só, em 2018, dados indicavam que 22 milhões de brasileiros assumiram consumir conteúdo de caráter adulto, né? A chamada pornografia. 76% dos homens consomem conteúdos proibidos, conteúdos para adultos. Homens casados, cerca de 60% dos homens casados relataram ter acesso, acessar com frequência esse tipo de conteúdo. 27% das mulheres casadas relatam o mesmo comportamento. As mulheres cristãs é carrinho da Shopee. Jovens, idade de início, informaram que tiveram acesso a conteúdo adulto aos 13 anos. Cerca de 10% já foram expostos aos 9 anos e 27% aos 11 anos. Dados globais indicam que 54% a 64% dos jovens entre 13 a 19 anos já assinaram pornografia online. Entre jovens e adultos, 18 a 25 anos, 57%. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso são dados de pesquisa. As crianças já estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo muito mais cedo. Então nós precisamos cuidar. Casados, cuidem da vida pessoal, íntima de vocês, né? Os casais precisam conversar sobre, precisam trabalhar sobre. Aquilo que passa lá é tudo inventado, gente. O pessoal passa 2, 3, 5 horas gravando aquilo lá para vender para os pecadores, né? Vender para aqueles que consomem. Tudo inventado. Homens, mulheres, casados, precisam conversar sobre, precisam ter a vida íntima de vocês em ordem, para que não vá para esse tipo de bobagem, para que não caiam nesse engodo, nesse engano. Os casados que começam a acessar esse tipo de coisa, o resultado é a família destroçada, a família destruída. Isso vai destruir. Jovens precisam pensar em estudar, aprender de Cristo, pregar o Evangelho. Vai falar de Cristo, vai se envolver no trabalho, né? Não acessa esse tipo de bobagem, não. Isso aqui vai arrebentar com a sua vida. Então precisamos falar disso, que é um assunto sério, inclusive dentro da igreja. Precisamos nos atentar, entender que isso vai me arrastar para o lamaçal. Eu vou pedir para o Natan colocar um segundo vídeo, e aí esse eu vou me manter em silêncio, que vale a pena vocês assistirem, entenderem como o pecado
nos arrasta, como o pecado nos engana. Não é a água de coco e depois comer a castanha, né? Na castanha não, é o coco depois de tomar e comer, né? Então tome cuidado, não é água de coco não, gente. Então, Natan, assim que você conseguir, por favor, pode colocar. Vocês percebem que lá em Gênesis diz: boa para alimento, atraente aos olhos e desejável. Pecado nos atrai dessa forma. Natan, por favor. Joia, obrigado, Natan. Vocês viram como o pecado age? Vai nos enganando. Não, parece legal, né? E o pecado não vai vir com uma tardinha, uma caveira, veneno, você vai para o inferno. Não. Vem com uma aparência boa, parece que é bom, mas vai destruir você. Vai levar para o inferno, vai afastar de Cristo, né? Então não dê brecha para o pecado. E, gente, não adianta inventar isso. Ah, não, o diabo me tentou e eu fui fraco. Ele nem sempre tem culpa. Estão jogando a culpa nele, mas nem sempre tem culpa. Olha só o que o texto diz. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus ninguém não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Não dá para jogar a culpa no diabo. Ah, não, o diabo que me tentou. Não. Deus também não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Percebam que ele tem um ciclo. É um clique. É uma conversa. Oi, como você está? É uma conversa. É uma conversa. O pecado não surge assim no estalo, né? Surge a partir dos meus interesses. É como carrinho da Shopee. Você clica no produto lá que você acha interessante, aí ele vai jogar propaganda, vai jogar até você comprar. O pecado vai nos arrastando assim. Vai aparecendo oportunidade. A partir do momento, como Eva, que deu conversa, como é que é esse negócio? Aí você vai cair, você vai pecar. O que fazer? Corta na raiz. Corta no meio do caminho. Não deixa chegar ao extremo, gerar a morte. Não acredite no mito da impunidade. Ninguém vai saber. Tá tudo entre amigos, né? Olha o escândalo do Banco Master, todo mundo sabendo, ministros caindo, né? Coisa tá feia. O pecado vai ser escancarado. É melhor entrar no céu careca, né? Do que ter cabelo e ir para o inferno. Não é bem isso não, né? Mas é melhor entrar caolho no céu do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. É melhor entrar maneta no céu, sem uma mão ali, né? Do que ter as duas e ser lançado no inferno. É melhor tirar o pecado da nossa vida e entrar no reino dos céus. Como é que é o meu comportamento quando ninguém está olhando? Imagine que Deus está vendo todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. É para ter medo, sim, que o pecado nos leva para o inferno. Mas é um convite para voltarmos a Cristo, sentarmos aos pés dele e ser santo como ele é santo. Eu quero nos provocar a sermos os mesmos que somos durante o culto, a ser durante a semana, a sermos com a nossa família, com os nossos filhos. Parece que quanto mais próximo a gente se acha no direito de
falar bobagem, de estressar, de tratar mal o outro, né? Então eu quero nos provocar a sermos os mesmos no culto e os mesmos em casa, como discípulos de Cristo, como filhos obedientes. Não se deixe moldar pelos maus desejos do passado, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fazem, pois está escrito: sejam santos como eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. O outro texto que eu li, eu lembrei que eu esqueci, né? Foi Mateus 6, 22 a 23. Irmãos, vamos viver com integridade, mesmo quando pessoas não estão olhando, entendendo que Deus está nos olhando e devemos agir como discípulos de Cristo. Tire o pecado da sua vida. Viva como discípulo de Cristo e tenha certeza que Deus vai nos receber nos céus como filhos amados. Mas precisamos fazer uma auditoria e voltar para Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, agradecemos por estarmos aqui como sua igreja. Agradecemos por estarmos como discípulos de Cristo. Nos ajude em nossas dificuldades. Nos ajude a enfrentar, a passar pelo deserto, tendo o auxílio, o apoio de cada irmão, para que assim a gente vença as dificuldades, para que assim a gente mantenha-se aos pés de Cristo, aprendendo e colocando em prática. Nos ajude em nossas dificuldades com relação ao pecado. Nos dê força, nos ajude a enfrentar com fé, enfrentarmos como discípulos de Cristo, deixando isso de lado e seguindo como discípulos. Nós temos pecados, não podemos mentir. Nós temos pecados e muitos, mas nós queremos pedir perdão ao Senhor. E queremos pedir que o Senhor intervenha em nossa vida e nos ajude a tirar de fato o pecado da nossa vida e seguir após Jesus. Nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.